Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sinto falta de fazer aquelas introduções em que eu aparecia, mas aí eu tenho que editar mais o vídeo, aí eu tenho preguiça e não é nem, acho que não é nem preguiça, enfim. Apesar de eu ter baixado um editor pro meu computador, que eu ia virar ProfTube, mas não tá rolando ainda, né? Mas vai rolar. Inclusive se inscreva no meu canal, gente. A gente estacionou em 27, 28 inscritos. A gente podia bater 30, né? Enfim. Mas vamos lá, gente. Espero que todos vocês estejam bem, que você e sua família estejam com saúde e segurança. E hoje a gente vai falar sobre funções inorgânicas. Química inorgânica é, sem dúvida, a minha parte preferida da química, junto com Quali, mas Quali perde um pouco, porque química inorgânica é linda, a teoria é linda, a prática é linda, tudo sobre química inorgânica é perfeito. Então, tá sendo até um pouco triste pra mim gravar essa videoaula, porque eu lembro de todos os momentos maravilhosos em que eu tive no laboratório de Inorg na faculdade. E parece que eu vou me formar sem poder voltar a pisar na faculdade, sabe? Mas enfim, é, eu fico feliz de poder compartilhar um pouco do meu amor pela química e mais especificamente da Inorg com vocês, que é uma área tão assim relegada, digamos assim. E vamos lá. A frase que eu trouxe pra gente hoje é uma frase do Voltaire, porque nós somos chiques, que é a seguinte: não deixe o perfeito ser inimigo do bom. Gente, muitas vezes a gente se frustra por a gente só ter caminhado 20 minutos por dia, ou por a gente só ter feito 10 questões naquele dia, a gente só ter estudado 2 matérias ao invés de 5. Mas as 2 matérias que você estudou são muito melhores do que as 5 matérias que você não conseguiu estudar. Os 20 minutos que você caminhou são muito melhores do que os 5 quilômetros que você não conseguiu caminhar. A gente não pode permitir que o fato de nós estarmos fazendo uma coisa boa pra gente ou para os outros seja ofuscado pelo fato de ela não ser perfeita. Então, não procurem a perfeição, procurem fazer coisas boas e sintam-se gratos e felizes com vocês mesmos por estarem conseguindo fazer aquelas coisas. Beleza? Então, se hoje você tinha se planejado para estudar 5 matérias, mas você só conseguiu estudar 2, isso é bom, isso não é uma coisa ruim. Tá ok? O feito é muito melhor do que o perfeito. E é isso, gente. Vamos avançar. Eu nunca sei como que muda isso de cara. Mudei. Então vamos lá, gente. O que é uma função inorgânica? Sempre quando a gente fala de função orgânica, função inorgânica, é sobre isso aqui, tá? Que a gente separa certas substâncias em grupos a fim de classificá-las em grupos de acordo com as semelhanças entre elas. Então, por exemplo, por que todos os grupos que começam com H, que é o que a gente vai ver hoje na frente, são ácidos? Porque eles apresentam semelhanças de comportamento, semelhanças até mesmo estruturais. Então, a gente relaciona eles num único grupo, beleza? Para facilitar o nosso estudo. Vamos pegar um exemplo super simples. A gente tem um montão de gente de torcida organizada, do Vasco, do Flamengo, do Fluminense. Qual o nome daquele outro time do Rio? América. Eu acho que tem outro, mas eu não lembro. Enfim. E tá todo mundo junto ali. Gente, vamos separar. Pessoal do América vai pra lá, pessoal do Fluminense vai pra lá, do Flamengo vai pra lá e do Vasco vai pra lá. E aí a gente vê, tipo assim, tem mais mulher na torcida do Vasco, tem mais, entendeu? A gente vai vendo essas características das torcidas. E é isso que a gente faz. A gente pega todos esses compostos inorgânicos, a gente separa em funções. Botafogo, aquele time pequeno, esqueci o nome, tinha esquecido. Mas é um bairro só, né? Enfim. A gente separa em funções, porque a gente separa em grupos e a gente dá um nome para aquele grupo, beleza? Então, assim, dividimos as substâncias inorgânicas em 4 grupos de acordo com a semelhança existente entre elas. Chamamos cada um desses grupos de função inorgânica. Topíssimo? E aí, qual a diferença entre função orgânica e função inorgânica? Função orgânica é a morte. Tudo que relaciona com orgânica é horrível, dá vontade de você morrer. Essa é a diferença. Mas, assim, de uma maneira mais pedagógica, a química orgânica é aquela que estuda as grandes cadeias apolares. Atenção quando eu digo apolar. Quando eu digo apolar, eu não estou falando que a polaridade das ligações é 0.
tá? Eu tô falando que são compostos menos polares, ok? Não é, todos os compostos orgânicos são apolares? Não, mas eles são menos polares do que os compostos inorgânicos, ok? Grandes cadeias apolares formadas por ligações carbono-carbono. Enquanto a química inorgânica se preocupa em estudar compostos mais simples formados por íons, em sua grande maioria, não sempre. A gente também tem compostos covalentes na química inorgânica. Mas, enfim, gente, química orgânica, estudo do carbono. Acabou. É isso, tá bom? Quando tem C e tal, química orgânica, morte. Qual era a outra coisa que eu queria falar aqui? Ah, tá. Que quando eu falo que estuda estrutura mais simples, não é que é necessariamente mais simples. A química inorgânica é muito difícil, apesar de ser muito linda, mas tanto que a gente tem química inorgânica na faculdade, tipo, no segundo ou no terceiro período. Porque ela é a base, a teoria da química inorgânica é a base para todas as outras químicas, até mesmo para a química orgânica. A teoria da química inorgânica ela é tão linda e tão maravilhosa que ela consegue explicar como que os átomos se ligam, por que os átomos se ligam, de uma maneira, assim, realmente que você faz experimentos e chega a números, chega a cálculos, que aquilo é verdade. Tanto que a química orgânica usa teorias da química inorgânica para explicar por que o carbono faz 4 ligações e etc e tal. E aqui eu venho simplesmente de nostalgia, também para fazer um jabá. Se você ainda não me segue no Instagram, é Mar de Elétrons, vai lá me seguir. Fala da beleza da química inorgânica. Eu acho que eu não preciso falar nada, né, gente? Olha como isso aqui é lindo. Isso aqui era no laboratório de inorgânica, a gente tinha vistas para esse... Acho que era para o horto aqui. E aí aqui a gente tem um sal de cobre, sais de cobre são azuis. Aqui a gente tem um sal de cobalto, se eu não me engano, não tenho certeza. E aqui pode ser qualquer coisa, porque vários sais são brancos. Os cátions inorgânicos, eles têm essa característica de serem coloridos. Então é muito mais, por exemplo, quando você vai fazer química qualitativa, ou até quantitativa mesmo, mas mais a qualitativa, para você identificar se tem um determinado átomo naquela mistura ou não, você pinga alguma coisa, se ficar azul é porque tem cobre, sabe? Então, assim, isso foi na época das eleições, aí aqui vermelho PT. Gente, só de olhar para isso me dá um negócio, assim, sabe? É muito lindo. Essas são as cores da química inorgânica, assim, e tem complexos de todas as cores, tem complexos verdes, complexos rosas, complexos de níquel é rosa, é maravilhoso. Rosa dessa cor, assim. E só na química inorgânica que a gente tem isso. A química inorgânica é sem graça. Tudo é transparente ou amarelado, cor de xixi. E aqui é a capa de coisa do meu WhatsApp. A gente fez uma prática em que a gente fez cristal. Cristal. Tem noção do que é isso? Tem uma prática da química inorgânica que é para fazer cristal. E aí a gente tinha que escolher, a gente fez um cristal de sulfato de cobre. Lembra? Tudo que é azul é de cobre. E o nosso ficou igualzinho a uma mandala. Eu não tenho mais essa foto assim, tipo, eu não sei onde ela está, então tive que tirar um print. E ficou muito engraçado também, porque é um print com a minha melhor amiga. E esse livro aqui é a nossa Bíblia. A gente está falando também sobre química inorgânica. Química inorgânica não tão concisa, é a nossa Bíblia. Então, eu só queria fazer um jabá para química inorgânica mesmo, porque ela é muito linda. E no ensino médio a gente não aprende nada disso, a gente só aprende o que é o sal, o que é ácido, isso não é química inorgânica. Olha o meu cachorro querendo participar da aula, gente. O cachorro do vizinho também. Deixa eu fechar aqui a porta. Seguindo. Agora vamos entrar na aula propriamente dita. Gente, o que são ácidos? Segundo a teoria de Arrhenius, são substâncias que liberam como único cátion o H+, em substância aquosa, em solução aquosa. Gente, um detalhe é que o Arrhenius, ele realmente acreditava que o ácido ele liberava um H+. Então, por exemplo, eu tinha um ácido HX, ao colocar ele em água, eu ia ter HX mais X menos. Hoje em dia, a gente sabe que isso não é verdade, porque H+ é uma aberração da natureza, é uma coisa, sei lá, muito instável. Por quê? O hidrogênio ele só tem uma camada da eletrosfera. Se ele perder essa camada, ele vira um próton vagando pelo espaço. Entendeu? Então, assim, isso é instável. Então, o que acontece? Como está em solução aquosa, eu tenho moléculas de H2O, certo?
E o oxigênio, ele tem um par de elétrons aqui não ligantes. Então, ele faz meio que... Não é uma ligação química, mas ele fica perto do... Eu podia ter colocado aqui, não aqui, né? Porque aqui tá rosa, não tá aparecendo. Enfim, ele fica perto desse H+, gerando essa estrutura aqui que a gente chama de hidrônio, que é o H3O+. Por que O+? Porque ficou com uma carga positiva, porque eu coloquei um hidrogênio. Porque isso aqui é muito mais estável do que simplesmente um próton vagando pelo espaço, ok? Então, hoje em dia, a gente não fala mais em H+, a gente fala em H3O+, mas na teoria original, a Reynolds não tinha como saber disso, então ele falava em H+. Então, assim, de maneira simplificada, podemos entender ácido inorgânico como toda substância de forma HX. Sempre o primeiro elemento de um ácido na fórmula química vai ser o hidrogênio. Por exemplo, H2SO4 e o HCl. Aí aqui temos algumas classificações. O H2SO4, que é o ácido sulfúrico, ele tem o oxigênio presente em sua molécula, portanto ele é um oxiácido, enquanto que o HCl não tem, então ele é simplesmente um hidrácido. As regras de nomenclatura mudam, mas eu não vou falar de regras de nomenclatura nessa apresentação, porque vai ficar muito longo, e regras de nomenclatura é uma coisa que vocês podem ler e tal, e tirar dúvida comigo. Beleza? Vou falar mais dos conceitos. Ácido e pH. Eu vou adiantar pH para vocês, porque pH é uma coisa muito importante, que cai na UERJ e tá, assim, é irmão do ácido, tá? Então, como dito anteriormente, os ácidos liberam H+, no caso agora a gente já sabe que é H3O+, portanto, aumentam a concentração desses íons na solução, certo? Então, se eu estou colocando ácido numa solução aquosa, eu estou aumentando a concentração de hidrônio naquela solução. O pH é uma medida de concentração de hidrogênios, no caso de H3O+, na solução, em que quanto maior a concentração de H3O+, na solução, menor o pH. E aí aqui nessa escala a gente vai entender por quê. A escala de pH é uma escala logarítmica, ou seja, aqui, eu não vou nem partir do zero, vou partir do 1, é 10 a menos 1. E aqui é 10 a menos 14. Isso de concentração de H3O+. O que é maior, 10 a menos 1 ou 10 a menos 14? 10 a menos 1, muito bom. Ó, vamos olhar lá de novo. Quanto maior a concentração de H3O+, menor o pH. Aí, aqui, por regras de log e tal, 10 a menos 1 vira 1. 10 a menos 2 vira 2. Blá, 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 e 10 a menos 14 vira 14. Então, aqui, essa é a maior... Na verdade, a maior concentração seria 10 elevado a 0, né? Que daria 0. Mas, enfim, vamos partir do 1. 10 a menos 1 é uma concentração bem maior do que 10 a menos 14. Uma concentração, sei lá, 10, 20... Não. 10, 100, 1000... 100 mil, mais de 1 milhão de vezes maior. Fiquei sem paciência. Ou seja, se eu tiver 10 a menos 3 de concentração e eu tiver 10 a menos 11, lembrando, 10 a menos 3 é maior do que 10 a menos 11. Certo? Então, se eu tiver 10 a menos 3 de concentração de hidrônio, essa solução vai ser mais ácida, ou seja, o pH vai ser mais baixo, vai ser mais para a esquerda, do que se eu tiver aqui o pH, a concentração 10 é menos 10, ok? Aí aqui tem uma... Eu só achei isso aqui interessante, né? Tipo assim, o café ele tem pH 5, é ácido, o leite tem pH 6, é pouco ácido, né? Aqui ele tá falando que o sangue tem pH 8, não é bem, é 7,60 e pouco, e tem que ficar nisso mesmo, o pH do sangue... Não pode mudar, tipo, quase nada, porque senão dá muita merda. Você entra em alcalose ou acidose metabólica. Então, enfim. Aqui, todas as coisas assim de limpeza, por exemplo, ó, baking soda, eu esqueci como é que se fala isso em inglês. Mas solução de amônia, sabão, drain cleaner, todas essas coisas são bem alcalinas. Quando se fala em alcalina, quer dizer que é bem básico. Só que existem outras teorias ácido-base que eu não vou entrar muito em detalhe porque para vocês cai mais realmente a teoria de Arrhenius, tá? O grande problema da teoria de Arrhenius é que esta só explica a acidez e basicidade em meio aquoso. Lembra que ele fala que é o único cátion que libera em solução aquosa. Entretanto, essa é uma medida presente também em soluções orgânicas, a medida de acidez e a medida de basicidade. Assim, foram criadas outras teorias mais completas para explicar esse fenômeno. Eu vou dar só um exemplo. Por exemplo, se eu tenho aqui
C-O-O-H, tá? Isso aqui seria um ácido orgânico, tá? Um ácido carbônico. Isso aqui é um ácido. Por quê? Porque ele tem facilidade em liberar esse próton aqui e se tornar essa estrutura aqui. Vocês não precisam saber disso. Só a título de curiosidade. O menos. Só que e esse hidrogênio, ele vai para onde? Ele vai ficar no espaço? Não, vai ter uma base no meio ali. Aí o que poderia ser essa base? Poderia ser, sei lá, isso aqui, aí vai formar um HBr. Poderia ser uma outra molécula orgânica que é um ácido menos forte, ou seja, uma base mais forte, beleza? Então, vocês podem ver que essa teoria ela não explica totalmente a questão de acidez e basicidade nas soluções orgânicas, ok? Então, aí tem a teoria de Bronsted-Lowry, essa é a mais usada na química orgânica. Ácidos e bases passam a não mais ser denominações fixas, sendo o ácido quem está doando próton e a base quem está recebendo próton. Então, vamos nesse exemplo aqui. Quem é o ácido aqui? Quem está doando próton. Quem é que está doando próton? Esse ácido carboxílico aqui. E quem é que está recebendo próton? O bromo. Beleza? Agora, por exemplo, se eu colocar um ácido mais forte do que esse ácido aqui no meio, pode ser que essa própria molécula passe a receber o próton. Entendeu? Porque é uma questão de força mesmo. Então, ele vai passar a ser a base e a outra estrutura vai passar a ser o ácido. Então, e aqui uma coisa muito importante, a gente tem a introdução do conceito de par ácido e base conjugado. O que é isso? Ó, HCl mais H2O gera H3O mais Cl-. Isso aqui é uma reação no ácido base, em que a água é a base e o HCl é o ácido. Se o HCl é o ácido, o que ele gerou diretamente, que foi o H3O+, o que veio do hidrogênio, é a base conjugada do HCl. Enquanto que aqui no caso da água, ela é a base, certo? Então ela gerou Cl-. O Cl- é o ácido conjugado do H2O. Por que a gente fala isso? Base conjugada a ácido conjugado? Porque aqui na reação inversa... Então, gente, vamos lá. Eu tive que dar uma pequena pausa aqui. Tudo bom. Aqui. Aí, aqui passou a ser introduzido o conceito de parácido base conjugado. O que é isso? Olha só. Eu não vou nem... aqui tem um exemplo, mas eu vou escrever que eu acho mais... sei lá, mais fácil pra mim. HCl mais H2O gerando H3O mais Cl-, ok? O HCl aqui é o ácido. Se ele é o ácido, ele vai gerar uma base conjugada, que vai ser o Cl-, o cloreto, ok? Base conjugada. E aqui eu tenho a água. A água é a base, que vai gerar um ácido conjugado. Por que a gente chama... por que o ácido gera uma base conjugada e a base gera um ácido conjugado? Porque na reação inversa, eles vão agir dessa forma. Então, olha aqui. Eu falei que o H3O+, ele é um ácido, certo? Um ácido conjugado. Conjugado simplesmente porque ele é consequência, digamos assim, do H2O. E o cloreto é uma base conjugada, porque ele veio do HCl. Aqui, na reação inversa, eles agem exatamente assim. O H3O+ age como ácido, por quê? Porque ele vai doar esse próton para o cloreto. E o cloreto age como base porque ele vai receber esse próton. E aí eu vou gerar o HCl mais H2O. Beleza? Isso que é par ácido-base conjugado. Tá claro? Ok? Beleza? Isso é muito importante. Talvez não seja tão importante nesse momento do curso, mas vai ser mais importante lá pra frente, para ácido base conjugado. Então, prestem atenção nisso, qualquer dúvida, chamem. Teoria de Lewis. Isso aqui não serve pra nada. Mentira, serve sim. Os ácidos de Lewis são aqueles capazes de receber um par de elétrons, enquanto as bases são aquelas que doam um par de elétrons. Então, aqui eu peguei o exemplo do HCl, eu peguei isso da internet, não lembro a fonte.
Aqui eu tenho HCl. Existe uma grande diferença de eletronegatividade entre os elementos hidrogênio e cloro. Com isso, o hidrogênio passa a necessitar do recebimento de um par de elétrons, pois o cloro atrai os elétrons da ligação para si. Essa ligação está tão altamente polarizada que é como se o hidrogênio quase que não tivesse elétrons, tá ligado? Então, ele precisa atrair para ele um par de elétrons, entende? Então, por isso que é um ácido de Lewis, entendeu? Eu não estou dando muita atenção para a teoria de Lewis porque ela realmente eu nunca vi cair, talvez só na específica da UERJ, tá? Então, aqui eu peguei uma visão geral das teorias ácido-base, porque partindo daquilo tudo que eu falei, você pode pensar, então a Reynolds estava errado? Não, a Reynolds não estava errada, a teoria dele está certa. Só que a teoria dele não contempla todo mundo, entendeu? Mas a teoria dele está dentro da teoria de Bronsted-Lowry e a teoria de Bronsted-Lowry está dentro da teoria de Lewis. Então, a teoria de Lewis é a mais abrangente, é a que explica todas as reações ácido-base, mas a teoria de Reynolds está dentro dela, ok? Então, agora vamos para as bases. As bases possuem as mesmas três teorias que os ácidos, ou seja, eu posso entender a base como por Arrhenius, por Bronsted-Lowry e por Lewis. Mas, para a teoria de Arrhenius, as bases são aquelas substâncias que liberam como único ânion uma hidroxila, lembrando que a hidroxila é um OH-. Assim, de maneira simplificada, podemos entender base inorgânica como toda substância de forma XOH, ok? Então, exemplo, MgOH2, hidróxido de magnésio, hidróxido de lítio. Aqui, a base é o mais fácil de fazer a nomenclatura, que é sempre hidróxido de alguma coisa. Aqui, só um detalhe, esse 2 tinha que estar para baixo, né? Por quê? Porque o magnésio é 2+, ok? Então, a gente vai fazer aquela regra do X da Xuxa, que eu já falei com vocês, para descobrir. O lítio é da primeira família, então ele é mais 1. Como aqui é menos 1, se eu fizer a regra do X da Xuxa, vai anular, ok? Base e pH, também dá para fazer essa correlação. Como as bases liberam somente OH como ânion, eles rapidamente reagem com quaisquer H mais livres em água para formar uma molécula de H2O. Só pensar, eu tenho OH- mais H+, eu vou formar o quê? Eu vou formar H2O, aqui eu tinha 2 Hs, O, beleza? Então, as hidroxilas, elas consomem, elas meio que comem, digamos assim, o H+. Então, isso vai fazer com que o pH do meio aumente. Porque quanto maior a concentração de H+, menor o pH, certo? Se eu estou tirando os H+, o pH vai aumentar. Então, assim, quanto maior a concentração de base, maior o pH. Ou seja, menor a concentração de H+, no meio. Aqui eu peguei de novo, a mesma imagem só para exemplificar o que eu estou falando. Imagina que eu tinha uma solução que tinha pH 5, ou seja, 10 a menos 5 de concentração de hidrogênio. Só que aí eu comecei a adicionar hidroxila loucamente. Todos os hidrogênios que estão aqui livres, eu vou começar a consumir. Se eu vou começar a consumir, tipo, consumir muito, vai passar, por exemplo, a ser 10 a menos 6. Já aumentou o pH, pH é 6, ficou mais básico. Consumir mais ainda, 10 a menos 7, pH neutro. Consumir mais ainda, 10 a menos 8, já é pH alcalino. Entendeu? Se eu começar a adicionar OH loucamente, pode chegar no momento em que eu vou ter 10 a menos 14, ou seja, quase nada de H+, H3 ou mais naquele meio. E aí eu teria um pH altamente alcalino, ok? Uma coisa curiosa, gente, é que, olha só, a gente acha que o ácido é a única substância que, tipo assim, você pode jogar na mão e a sua mão derreter. Se você pegar uma base com pH 14, sua mão vai derreter também, tá? A mesma coisa. E aí existe uma outra medida, o pOH, que é complementar ao pH. Ninguém usa isso, só usa isso em questão, e por isso que eu estou falando para vocês. Mas na prática laboratorial ninguém usa isso. Então, ó, existe uma medida complementar ao pH, o pOH, que seria um índice de concentração de hidroxila no meio. Assim, quanto maior a concentração de hidroxila, menor o pH, como acontece na relação hidrogênio mais pH. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tiver uma concentração de hidroxila de 10 a menos 14... eu vou ter um pOH, ok? pOH de 14. Certo? Mesma coisa aqui, gente. Daquela questão logarítmica, ok? Olha a escala de pOH aqui. Aqui eu acho que era para estar escrito pOH, peço perdão. pOH é extremamente ácido, beleza? Ficou claro isso?
Por quê, gente? Vamos pensar. 10 a menos 14 é uma concentração de qualquer coisa. 10 a menos 14 é uma concentração muito baixa, muito baixa. E aí a gente tem essa relação, ó, que o pH mais o pOH sempre dá 14. Se o pOH é 14, então o pH é 0. Se o pH é 0, é muito ácido, beleza? Aí eu trouxe aqui essa escala de pH e pOH para vocês compararem. A escala de pH, entre aspas, ela é ao contrário, né? Vou pegar outro exemplo. Se eu tiver um pOH de 5. Para eu descobrir o pH, é só fazer 14 menos 5, que vai dar 9, certo? Ou seja, o meu pH é igual a 9. Aqui, ó, isso é uma coisa que a questão pode pedir. Conta uma história triste, fala que o pOH da solução é 5. E aí ele quer saber a concentração de hidroxila, a concentração de H3O+, e o pH da solução. O pH a gente já descobriu. Se o pH é 9, então a concentração de H3O+, é 10 a menos 9. E só com essa informação aqui, eu já descobri a informação da concentração de hidroxila, que vai ser 10 a menos 5. Beleza? Vamos seguir. Os óxidos. Gente, os óxidos são obrigatoriamente compostos por dois elementos, sendo o oxigênio obrigatoriamente o mais eletronegativo. Dessa forma, não existe óxido de flúor. Por quê? O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. Ele é bem mais eletronegativo do que o oxigênio. E a definição de óxido é compostos binários com oxigênio sendo o mais eletronegativo. Então, se o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, não tem como ter óxido de flúor, tá? Assim, de maneira simplificada, podemos entender óxido inorgânico como toda substância de forma XO, que X é diferente de flúor. Então, por exemplo, óxido de cálcio, óxido de zinco e etc. Os óxidos têm uma certa classificação. Eu tenho óxidos básicos, óxidos ácidos e óxidos anfóteros. Tá vendo como a questão do pH é tão importante? Eu posso colocar um óxido naquela solução e mudar o pH. Teoricamente, eu não coloquei um ácido, mas a teoria de Arrhenius talvez não explicaria muito bem, entendeu? Então, ó, os óxidos básicos são formados por metais e, na presença de água, geram uma base. Por isso que eles são óxidos básicos. Ou reagem com um ácido se comportando como uma base. Apresentam caráter iônico. Por quê, gente? Porque, como eles são formados por metais, os metais, quando reagirem com água, eles vão virar cátions. Eles já eram cátions, né? Mas enfim. Eles vão virar cátions, vão permanecer como cátions. Vão ser, por exemplo, hidróxido de magnésio. Entendeu? Então, isso é favorável para ele. Lembra que os metais sempre querem ser eletropositivos. Eles nunca querem estar negativos em uma situação. Ok? E os óxidos ácidos são formados por ametais e, na presença de água, geram um ácido ou reagem com uma base se comportando com um ácido, apresentam caráter covalente. Aqui é o contrário, os ametais eles são elementos eletronegativos. E eles se tornando um ácido, lembra que a forma do ácido é HX. O H é quem é positivo. Então, esse outro X tem que ser um átomo eletronegativo. Então, por isso que óxidos formados por ametais, eles tendem a gerar ácidos, entendeu? Porque para esses ametais vai ser ok, vai ser favorável eles virem aqui e ficarem negativos. E tem os óxidos anfóteros, que aí é uma porra louca, que eles podem agir tanto como ácido, tanto quanto base. Depende com quem eles estão agindo, ok? Aí aqui, só pra gente fechar, reações de neutralização. Eu sei que vocês já tiveram essa aula. As reações de neutralização são definidas por terem como produtos sal mais água. Ocorrem entre ácidos e bases de Arrhenius ou não. Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma reação de um óxido ácido com uma base, vai ser uma reação de neutralização, ok? E aí vai gerar um sal e água. Aí eu coloquei aqui o exemplo mais manjado que tem, que é do ácido clorídrico, mais o hidróxido de sódio, gerando NaCl. NaCl é um sal, mais H2O. E por que eu falei sobre isso? Para falar sobre os sais. Além de serem o famoso que sobrou, são produtos das reações de neutralização. Assim que são formalmente, os sais são definidos como produtos das reações de neutralização. Na prática, eles são o que sobrou. Beleza? Por exemplo, aqui o cloreto de sódio, sulfato de sódio, sulfato de cobre, que é azulzinho. Beleza? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula. Vai ter lista, vai ter material para vocês estudarem. Eu vou indicar o material do livro. E qualquer coisa, falem comigo. E se você está me vendo no YouTube, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Lá no meu Instagram, no Drive, vão ter
vão ter os livros, vão ter as listas. E é isso, gente. Um beijo e boa semana.